Hoje nós vamos trabalhar com esta obra aqui, um livro de poesia chamado Tarde, do Olavo Bilac. Esse livro foi o último publicado pelo autor, tá? O último escrito, organizado e publicado por ele. Na verdade, a publicação dele é póstuma, né? Ele morreu sem ver a edição dessa última obra, ele morreu em 1918. Trata-se de um livro composto por 99 sonetos, tá? Todos eles dentro da temática parnasiana, do estilo e da temática parnasiana. Então vamos lá, o que é o parnasianismo? Quais são as características do parnasianismo? Bom, o parnasianismo, gente, ele acontece simultaneamente ao realismo-naturalismo. E aqui um detalhe que eu preciso colocar para vocês. É muito comum, quando eu dou aula, os alunos fazerem confusão, porque eu falo assim, olha, realismo, naturalismo e parnasianismo são simultâneos. E aí a gente fala do realismo, naturalismo, basicamente na prosa, né? Os representantes da prosa, as obras e tal. E depois falamos do parnasianismo na poesia. O parnasianismo é quase que exclusivamente da poesia. Então o aluno, meio que instintivamente, ele associa que o parnasianismo é a poesia do realismo-naturalismo. Não é verdade. Toma cuidado com isso, tá, gente? Existe poesia realista. A poesia parnasiana não é o realismo na poesia. É uma outra escola literária. Claro que tem várias características comuns, né? Pela simultaneidade. Então, realismo, naturalismo, parnasianismo são escolas que se opõem ao romantismo, que propõe uma visão de mundo mais objetiva, mais racional, mais lógica, tá? Mas existem também diferenças, existem também peculiaridades que permitem diferenciar um texto realista, um texto naturalista, de um texto parnasiano. E são exatamente essas peculiaridades que eu quero mostrar para vocês agora. A primeira delas, e talvez a mais famosa, é a proposta da arte pela arte, tá? Os poetas parnasianos defendem a ideia de que a arte só tem que ser arte. Tá? A única função da arte seria a arte em si. O que significa isso na prática? Os poetas parnasianos defendem uma postura alienada da arte. Ou seja, a arte não deve servir para criticar, para conscientizar, para polemizar nada. A única função da arte é o próprio prazer artístico. Eu não estou dizendo que os poetas parnasianos eram alienados. Como eu acabei de falar, o Olavo Bilac tinha suas posições políticas, né? Se metia em discussões políticas e tal. Só que os parnasianos defendiam que a arte não é um instrumento para se fazer esse tipo de posicionamento, para colocar esse tipo de posicionamento. A arte só tem que provocar o prazer artístico. Então, eles defendiam ferrenhamente essa ideia de que a arte só tem que ser arte. Então, eles propositalmente evitavam temas polêmicos, temas que pudessem levar a conflitos, a discussões culturais, ideológicas, políticas e tal. Procuravam sempre temas mais neutros, mais universais e ao mesmo tempo neutros. Uma outra característica marcante da poesia parnasiana é o chamado esteticismo, ou a preocupação extrema com a beleza formal, com a perfeição formal. Tá? Então, o poeta parnasiano preza muito pela métrica perfeita, pela rima perfeita, pela estrofação perfeita, pela forma consagrada do soneto. Como eu falei, esse livro é composto só por sonetos, a gente vai comentar isso mais adiante. E pela linguagem elevada, preciosa, elitizada. Tá? Eles acreditavam que uma linguagem mais nobre, uma linguagem mais elevada, era também uma forma de beleza, de perfeição estética. Então, essa preocupação com o esteticismo é outra marca muito característica na... E como eu coloquei, nesse processo de busca dessa beleza, dessa perfeição estética, está a linguagem. Então, aparece também uma característica que a gente chama de preciosismo linguístico.
O parnasiano evita o uso da linguagem coloquial, da linguagem cotidiana, da linguagem do dia a dia, coisa que depois será apreciada e defendida pelos modernistas. Por isso que os parnasianos acabarão sendo o principal alvo, né, de crítica do movimento modernista aí, tá? A postura deles, principalmente em relação à ideia da arte, é totalmente oposta aí. Então, o preciosismo linguístico, a adoção de uma linguagem extremamente culta, extremamente elevada, elitizada, é uma outra característica marcante dos poetas parnasianos, do parnasianismo, né, como movimento aí. Outra característica marcante é a plasticidade, tá? O poeta parnasiano usa de um processo que é extremamente descritivo, detalhista, e daí a associação com as artes plásticas, daí a expressão plasticidade. Artes plásticas, né, captadas pela visão, pela imagem. Então, a plasticidade, o descritivismo, por vezes até exagerado de detalhes das imagens, é outra característica marcante. Aqui cabe, inclusive, uma colocação. Os poetas parnasianos admiram extremamente os artistas plásticos, tá? O pintor, o escultor, né? O ourives que faz joias, eles constantemente, em sua própria poesia, estão fazendo essa comparação. Eles comparam a pena de escrever, na época se escrevia com pena, com o pincel do pintor, com o cinzel, né, do escultor que vai esculpindo a forma perfeita. Eles consideram que o poeta deve ter essa mesma postura, ou seja, para o poeta parnasiano, a arte não nasce da inspiração, como pensavam os românticos, né? O romântico, quando estava emocionado, corria fazer um poema, né, para expressar essa emoção. O parnasiano, o realismo de uma forma geral, contrariam isso. Eles dizem, olha, você está emocionado, vai dormir, espera a emoção passar. Quando você estiver calmo, tranquilo, equilibrado, aí sim você se coloca diante de um texto e trabalha artisticamente esse texto. Como o pintor trabalha a sua pintura, como o escultor trabalha a sua escultura, como o ourives faz a sua joia. Aliás, uma outra comparação comum que eles fazem é exatamente a língua portuguesa, né, a linguagem, ser comparada com um metal precioso bruto. Pensa um pouquinho, ó. O diamante é muito valioso, tá? Mas um diamante bruto é menos valioso que um diamante lapidado. Uma pepita de ouro é muito valiosa, mas uma pepita de ouro é menos valiosa que uma joia feita a partir dessa pepita. Então, para o poeta parnasiano, a linguagem era esse metal precioso, que precisava ser trabalhado artisticamente, que precisava ser lapidado para chegar na forma perfeita, né? Na imagem perfeita, né? Na estrofação perfeita, no verso perfeito, na rima perfeita, que para eles qualificava ainda mais essa linguagem. Tá? Então esse processo é muito comum, esse é um pensamento, né, que direciona a produção parnasiana. Em cima disso nós temos também a ideia do objetivismo universal. Tá? Como eu falei, os parnasianos eles contrariam, eles combatem a postura romântica. Tá? Eles vêm depois do romantismo, né? E nascem em oposição ao romantismo. E o romantismo é uma arte que expressa a subjetividade, né? A visão pessoal, subjetiva do artista. Então a proposta dos parnasianos e também dos realistas naturalistas é fazer exatamente o contrário. Deixar de lado essa subjetividade, essa coisa pessoal e abordar as coisas com um olhar mais racional, mais objetivo, em cima de uma visão, de uma temática que seja universal, que não seja individualista, específica do artista. E isso leva a outra característica muito defendida pelos parnasianos, que é a proposta da impassibilidade. Impassibilidade é o contrário do passionalismo romântico.
Tá? Impassibilidade é a proposta da ausência de sentimentos, de emoções pessoais no texto. Os parnasianos defendiam a ideia de que as emoções pessoais, a visão subjetiva do artista não deve aparecer na sua obra final. Tá? O poeta tem que ser frio, racional e objetivo ao fazer a sua poesia, visando apenas a beleza estética, a perfeição formal. Esse objetivo, esse tema, essa proposta parnasiana é a mais polêmica de todos. Porque se você para pensar um pouquinho, gente, o que é a poesia? A poesia é a expressão da subjetividade, é a manifestação, né, do eu lírico, da subjetividade, da emoção. Propor, defender a ideia de que se faça poesia sem conter essa subjetividade é quase paradoxal, é quase que contrário à própria essência da poesia. Então, embora fosse uma proposta defendida teoricamente, nem todos os artistas levaram isso a cabo, praticaram isso, tá? E um desses artistas que mais rompeu com a proposta da impassibilidade é exatamente o Olavo Bilac. Ele até tem poemas, eu vou mostrar para vocês aqui, em que ele racionalmente defende essa postura, essa ausência de emoção e tal. Porém, na prática, o Olavo Bilac ainda mostrava muitos resquícios do sentimentalismo romântico. Eu tenho uma teoria de que a grande popularidade que ele teve na época, e continua tendo até hoje, deve ser exatamente isso. Tá? Ele manteve a essência, né, do romantismo, que é aquela coisa mais sentimental, mais subjetiva e tal, e deu a ela uma roupagem parnasiana, né, que é muito mais bela, que é muito mais trabalhada e tal. Então, esse talvez seria o grande segredo da sua popularidade, né, dele ser eleito aí como príncipe dos poetas brasileiros. É claro que nem todos os poemas apresentam essa subjetividade, mas você tem que tomar cuidado. Tá? É diferente, muitas vezes, daquilo que está na teoria. Quando você vai olhar na prática, essa impassibilidade, principalmente, né, essa proposta de ausência de sentimentos, de emoções pessoais na poesia, não acontece na poesia do Olavo Bilac. Beleza?